Saúde os irmãos com a paz do Senhor, bem-vindo a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical para Jovens. Hoje estamos tratando da quinta lição do primeiro trimestre de jovens, que tem por título esse trimestre a lição Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Estamos hoje estudando a lição de número 5, que tem por título o segundo sinal, a cura do filho do oficial. Antes de tudo, gostaria de me apresentar, me chamo Adriel, sou professor da Escola Bíblica Dominical da Turma de Jovens e também coordenador pedagógico, e é um prazer estar aqui convosco novamente para gravarmos mais essa aula que servirá de subsídio e de base para você enriquecer o seu ensino de Escola Bíblica Dominical e tornar a sua aula mais dinâmica e também trazer um pouco de riqueza, teológica e também espiritual para vós. Que Deus continue abençoando o vosso ministério e que possamos, juntamente aqui no transcorrer dessa lição, aprendermos mais aquilo que Deus tem para nos apresentar. Amém? Como eu falei, o título da lição, quinta lição, que data do dia 30 de janeiro de 2022, o segundo sinal, a cura do filho do oficial. O primeiro sinal nós temos que foi lá em Caná, já tratamos sobre essa questão de sinal e de milagre, que João vai nos trazer o significado de que os milagres que Jesus operou, na verdade, eles não tinham uma conotação direta de milagres, mas sim de sinal, de apresentação de que Jesus era o Filho de Deus, o lado espiritual, o lado divino de Jesus. Enquanto que os outros livros do Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, apresentam um Jesus mais na prática do dia a dia, o livro de João vai apresentar um Jesus espiritual. Nós já falamos sobre isso em lições anteriores. O texto áureo está em João, capítulo 4, versículo 53, que diz o seguinte: Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele, e toda a sua casa. O resumo da lição diz, a falta de fé nos impede de receber mais da graça, do poder e dos milagres de Jesus Cristo. O interessante a gente pautar aqui já dessa introdução é que este segundo sinal, ele vai ter uma conotação, um sentido maior. O primeiro sinal, veja, foi tratado em um casamento, um início de uma família, de uma união conjugal, e agora o segundo sinal, o segundo milagre, vai tratar da transformação e da salvação de uma família. Veja como Jesus, veja como Deus, ele valoriza a família e se preocupa em cuidar daqueles que creem nele. Uma coisa interessante para destacar nessa primeira página da nossa lição é que a nossa fé não deve se concentrar apenas em milagres. A gente vai passar mais para frente um pouco falando de que não devemos basear a nossa crença, basear nosso credo, a nossa salvação em milagres, porque tem um hino bem conhecido que diz, se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer. Então, quando a gente crê que o nosso Deus é Deus, que Ele é bom e é maravilhoso, a gente não concentra a nossa fé no Senhor Jesus Cristo apenas por causa de bênçãos que possamos vir a receber. Mas a nossa oração, ela deve ser para buscar intimidade com Deus, e não para buscar bênçãos e apenas prosperidade. Ele também fala sobre a questão de que a incredulidade muitas vezes nos impede de receber os milagres. Quer dizer, a busca por resultados. Muitas vezes nós buscamos os resultados, nós buscamos aceitar Jesus, ou muitas vezes nós pregamos o Evangelho de Jesus, dizendo, venha aceitar Jesus, que aqui seus problemas vão acabar, venha buscar aqui, que toda dor, toda vai passar, toda dor, todo problema vai passar, quando na verdade a gente deve ensinar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, dizendo que aqui teremos aflições, mas com Jesus é melhor, e sem Jesus não há saída. E nós devemos ter os nossos olhos firmados aonde? No alvo, que é Jesus Cristo, porque é através dele que nós alcançaremos vitória. Amém? Os objetivos da lição são 3. Apresentar o contexto do milagre realizado por Jesus na vida do filho do oficial, mostrar que a confiança em Jesus contribuiu para a operação do milagre, e saber que fé, convicção e atitudes nos levam a experimentar o poder de Deus. Amém? O texto bíblico se encontra em João, capítulo 4, os versículos de 46 ao 54. Eu gostaria de fazer a leitura só de 2 versículos, porque explicarei após a conclusão, que é o versículo 46 e 47. Você com certeza já leu a lição, já está com o seu estudo pronto, e é apenas para destacar um tempo verbal, uma palavra específica aqui para você reforçar o seu estudo, quando ele diz o seguinte, versículo 46, segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde a água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe, sublinha essa palavra, circule essa palavra,
rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Né? Interessante é porque o destaque dessa palavra rogar, deste verbo, né? O verbo rogar, significa simplesmente que ele pediu mais de uma vez. Ele implorou, ele solicitou. Né? Que lição a gente pode trazer desse conteúdo, irmãos? Que lição maravilhosa. Que nós devemos persistir, que nós devemos insistir, que não devemos desistir na primeira tentativa, que não devemos pedir algo ao Senhor uma única vez e dizer, o Senhor já sabe o que eu preciso, Ele sonda o meu coração, eu não preciso continuar pedindo porque Ele vai me dar a bênção no tempo certo. E se Ele não der, porque realmente não era da vontade dEle. Não podemos pensar assim, porque aqui nós temos rogou, buscou, insistiu. Então quer receber algo do Senhor, insista, busque, fique na porta, continue confiante que Deus vai chegar com a resposta para você. Amém? Graças a Deus. Vamos ao primeiro tópico da lição. O contexto do milagre. O contexto do milagre, o que a gente pode destacar? Ele vai dizer, é de Caná, portanto, o lugar do primeiro milagre, que também será realizado este segundo sinal, dentre os registrados por João, com efeito em Cafarnaum, onde estava o enfermo. O que é que a gente pode destacar aqui dessa primeira página importante sobre o contexto do milagre? Veja, o primeiro milagre a gente já falou, aconteceu nas bodas de Caná, no casamento. E o segundo milagre acontece também em Caná, quando Jesus está se deslocando da Judéia para Cafarnaum. Jesus vai escolher morar por um bom tempo na cidade de Cafarnaum. Ele estava em deslocamento, ele estava para sair de Caná. E veja que o que é importante a gente destacar e você trazer para o seu aluno no domingo, uma coisa importante, que para os milagres do Senhor Jesus Cristo, para os milagres de Deus acontecer na sua vida, não precisa necessariamente de que você busque o profeta, não precisa necessariamente que você beba uma água ungida, não precisa necessariamente que você receba um pano untado com algum tipo de óleo para que ocorra um milagre. Se você tem fé no Senhor Jesus Cristo, basta você receber a ordem do Senhor e as bênçãos chegarão à sua vida. Basta que você creia através da oração que Ele chegará. Então não busque pelos milagres nos lugares errados. Busque pelos milagres nos pés de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Seguindo na lição, nós ainda podemos destacar o seguinte, que quando o oficial procura Jesus, ele estava a 24 quilômetros, ainda falando dessa questão da distância. 24 quilômetros hoje, você consegue fazer em meia hora de carro, provavelmente, dependendo do trânsito. Mas naquele tempo, você em juntas, né, de mulas, você demoraria aí pelo menos meio dia para completar esse percurso. Então nós temos aí que havia 24 quilômetros de distância entre Jesus, o oficial, e o seu filho que estava doente em casa. E assim ele não titubeou, né? Ele não desistiu, ele não se entregou. Quando Jesus disse, o teu filho vive, ele se levantou e foi embora. Então para você receber, reforçando, as bênçãos do Senhor, basta crer na sua palavra. Não precisa se deslocar 24 quilômetros atrás de profecias ou de orações específicas. Entendam os sinais, ok? Não estou dizendo que elas não existem, mas entendam os sinais neopentecostais que eu estou falando. Alerte os seus jovens nesse sentido, que o verdadeiro milagre está em ser fiel ao Senhor. E Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Amém? Vamos ao nosso segundo tópico da lição. Confiança em Jesus. O segundo tópico da lição que a gente poderia destacar é que ele diz que ouviu falar de Jesus. O oficial ouviu que Jesus vinha da Judéia para Galiléia e foi ter com ele. Certamente estava em Cafarnaum. E se deslocou para Caná em busca de socorro para o seu filho. Veja, o interessante, ouviu falar de Jesus. A gente muitas vezes ouvimos falar de Jesus e não procuramos nos aproximar de Jesus. Como assim, professor Adriel? Muitas vezes nós sabemos que Jesus está presente no local. Muitas vezes nós sabemos que a palavra do Senhor está sendo pregada e você diz, é a hora da palavra, eu vou sair do culto porque eu já cantei. Né? Você jovem, diga isso para o seu jovem. Eu faço parte do grupo de louvor, já toquei os hinos, agora eu vou sair porque a parte da palavra não me importa. Tenha cuidado com isso, porque precisamos ouvir e falar de Jesus. Precisamos estar no caminho onde Jesus vai passar. Precisamos buscar ao Senhor
precisamos adorar o Senhor não apenas com aquilo que nos foi incumbido, nós devemos buscar ouvir e aprender mais dele através da sua palavra. Leve isso para o seu aluno, traga essa reflexão para ele, mostrando o quanto é importante nós buscarmos ouvir mais de Jesus, o falar de Jesus e buscar viver com essas pessoas que têm sede de estar próximos ou de crer que o Senhor pode fazer algo em sua vida. Temos exemplos na Bíblia, nós temos Bartimeu, o cego Bartimeu, que está lá no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Nós temos que, veja, ele ouviu falar que Jesus ia passar pelo caminho, e ali ficou, e também rogou ao Senhor diversas vezes. Nós também temos mais 2 exemplos para serem sucintos, que eu anotei aqui para vocês. Nós temos a questão de Zaqueu. Zaqueu sabia que Jesus ia passar por ali, e ele subiu na figueira em Lucas capítulo 9. E quando Jesus o vê, desce depressa, que hoje convém pousar na tua casa. E nós temos também a mulher do fluxo de sangue, que também está no livro de Lucas capítulo 5, um pouco antes da história de Zaqueu, do fato relatado sobre Zaqueu, que ela buscou afastar a multidão. Ela ouviu falar de Jesus e dos milagres, e tocou nele, creu e recebeu a sua cura. Então, devemos estar sempre em busca de Jesus. Jesus está com os braços abertos, esperando você se aproximar. Traga isso. Lembre os seus alunos da importância de estarmos sempre buscando a Jesus. Afinal de contas, a palavra de Deus nos diz: buscar-me-eis e achar-me-eis, e vos trarei descanso. Aleluia. Glória a Deus. Ainda dentro desse tópico, nós podemos destacar que isso nos leva à importância de testemunharmos de Jesus, falar de quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer por nós. Precisamos orar para que o Espírito Santo nos dê a ousadia para testemunhar, sem nos esquecer jamais de que o nosso principal e maior testemunho é a nossa vida. Mateus 5, capítulo, versículos 14 ao versículo 16. Ouvir falar de Jesus é também viver como Jesus. Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu também tentei ser de Cristo. Como eu fui de Cristo. Então nós devemos buscar viver como Jesus viveu e buscar seguir os seus passos como os bons discípulos, como os bons corredeiros e filhos do Rei. Amém? Ainda dentro desse tópico podemos falar do obstáculo aos milagres. É importante fazer um relato aqui sobre esse obstáculo aos milagres. A lição vai nos trazer que do século XIX em diante vai surgir uma palavra complicada chamada racionalismo, que vai querer explicar tudo pela razão e não pela emoção, entre aspas, e não pela questão espiritual. E dentro dessas correntes nós vamos ter uma corrente bem conhecida, que é o gnosticismo. Será interessante você trazer um rápido estudo, um breve estudo sobre o gnosticismo, que ele vai falar que a salvação da alma não pode ser ou não é pela fé, mas a salvação da alma é através do conhecimento, é através de sabermos mais sobre o nosso valor espiritual, é através de nós nos aprofundarmos mais no valor espiritual, conhecer mais profundo o íntimo do ser humano, e não através da fé. Então, esse gnosticismo que foi combatido pela igreja primitiva e que hoje também está presente nos dias atuais através do racionalismo, ele vem trazer para nós esse pensamento de que a fé é uma coisa para loucos. A fé é uma coisa para quem não tem subsídio o conhecimento teológico, melhor, conhecimento científico para explicar os fatos. Mas a palavra de Deus diz que Ele trouxe as coisas loucas para confundir as coisas que não o são. Então, nós temos que viver a fé. Nós temos que pedir a Deus para nos manter de pé. Eu sei que às vezes a nossa fé fica abalada, nós somos humanos, nós passamos por situações difíceis. Mas nós podemos até estar abalados, porque nós somos falhos, e Deus e o Senhor Jesus Cristo nos entende, mas nós devemos sempre: Senhor, fortalece a minha fé. Senhor, me ajuda a fortalecer a minha comunhão contigo. E como você consegue isso, meu querido? Através da oração. Oração significa orar e ação. Através do jejum, através da leitura da palavra, através do seu momento devocional. Traga isso, explica isso para os seus alunos, que se eles estiverem abalados na fé, é possível se voltar ao Senhor, porque Ele está aí, ao seu lado. Glória a Deus, aleluia. E Ele precisa que você dê o segundo passo. Por que o segundo passo, irmão André? Porque o primeiro passo Ele já deu, que foi lá na cruz. Amém? Aleluia, glória a Deus. A revista vai nos trazer, Cláudio de Andrade, um escritor das nossas casas publicadoras da Assembleia de Deus, ele vai trazer um parágrafo aqui falando que precisamos ter cuidado para não ceder a nenhum extremo. Nem podemos ser racionalistas demais,
que gera incredulidade, nem emocionalistas ou sensorialistas. O que é isso? Opa, me arrepiei, é o Espírito Santo que está presente. Tenha cuidado com isso. Explique para os seus alunos que um arrepio é uma sensação física. E também não podemos ser totalmente racionais e dizer isso não é de Deus. Isso é coisa do diabo. Ou cientificamente isso não é possível. Nós temos que ser, Gálatas 5:22 nos fala isso. Um dos gomos do fruto do Espírito é o quê? Moderados. Devemos ser equilibrados. Tudo demais, já diz o ditado, é veneno. Tudo de menos é desleixo. Então nós temos que ser equilibrados. Nós temos que ser pautados na palavra. Pedro vai nos dizer que nós devemos ter mansidão e tranquilidade para responder à fé pela qual nós professamos. Sem euforias, sem exageros, sem raplá-plá. Desculpa a expressão. Mas devemos ser pautados. Paulo vai falar sobre o culto racional, mas não o culto racionalista. O culto racional no sentido de organizado e equilibrado e temperado com a boa palavra de Deus. Amém? Aleluia. Explique isso para os seus alunos. Sensacionalismo, movimentos, saltos, salto para trás, salto para frente. Cuidado. Incredulidade, muito cuidado. Seja equilibrado. É para isso que a Escola Bíblica Dominical está aqui, para nos trazer esse embasamento para crescermos em espírito e em maturidade. Amém? Antes de entrar no terceiro tópico, vamos ao subsídio pedagógico? Vamos lá, subsídio pedagógico. Dentro do subsídio pedagógico, nós temos que trazer uma coisa bem simples que a própria lição vai nos trazer, orientação pedagógica. E eu gostaria de sugerir que você fizesse com seus alunos uma mesa redonda. Como assim? Separe a sua turma em 2 grupos. Não sei a quantidade de alunos. Ele explica bem aqui na lição. Eu queria usar hoje esse ensino, melhor, essa dica pedagógica que está na lição. Ele vai dizer, separe a sua turma em 2 grupos, certo? E faça 2 perguntas para os 2 grupos. O que é essencial para que vejamos os milagres de Jesus em nossas vidas? E depois, a fé do cristão pode ser estática? Quer dizer, pode ser parada? Explique. Por quê? São 2 perguntas simples, elas estão aqui na lição, na parte de orientações pedagógicas. Você não precisará anotar nada, você pode usar a própria revista como base. É necessário que você leve pelo menos 2 folhas de papel ofício e algumas canetas para que seus alunos possam dar suas opiniões, né, sobre a questão de como é possível vermos os milagres de Jesus nas nossas vidas, nos dias de hoje. Algumas pessoas dizem que os milagres hoje praticamente não existem, mas você acredita? Explique-se. E a fé do cristão pode ser parada, estática, quer dizer, já sou salvo, já tenho fé, não preciso fazer mais nada, que ela já está consolidada. Ter 10 minutos para os seus alunos, 7 minutos, entre 7 e 10 minutos, para que eles possam escrever. E depois de eles escreverem as suas respostas, você pega as folhas e troque os grupos. Certo? E peça para que aquele grupo A, que recebeu as fichas do grupo B, explique ou se concorda ou se não concorda com aquela resposta e por quê. E a mesma coisa, o grupo B pega as fichas, as respostas da ficha A e vão responder e vão dizer se concordam ou se não concordam com aquela resposta e por quê. Dê um tempo para que eles possam dialogar entre si e no final você explique para eles que a nossa fé deve ser sempre dinâmica e progressiva. Quer dizer, a palavra de Deus vai nos dizer, né, que nós devemos, a nossa carreira não é da fé, não é de velocidade, mas é uma carreira que devemos prosseguir passo a passo, olhando para o alvo. E qual é o alvo? Jesus. O alvo não são milagres, o alvo não são peripécias espirituais, cuidado, o alvo é Jesus Cristo. A própria lição traz a resposta dessas 2 perguntas, certo? E conclua dizendo que a nossa fé é como um grão de mostarda e ela deve crescer. Como assim? Ela pode começar pequena, mas que ela seja genuína e que ela será progressiva. Veja, cuidado, não existe a questão de aumentar a fé como se fosse combustível de carro. Vou me abastecer de fé. O que você pode e deve buscar no Senhor não é acrescentar fé. Os discípulos perguntaram a Jesus em Lucas 17, Senhor, acrescenta-nos fé? E Jesus vai falar sobre o grão de mostarda. Quando ele fala do grão de mostarda, ele fala que nós devemos ter fé como o grão de mostarda e não do tamanho de um grão de mostarda. Mais algo para você trazer para os seus alunos, que a gente escuta muito na igreja, né? Essa questão de que devemos ter fé como um grão. Não, ter fé do tamanho de um grão.
Ele não fala de tamanho, Jesus não fala de tamanho, Jesus fala de como. Quer dizer, que seja pequena, que seja grande, mas que seja genuína e que ela seja fortalecida e não abastecida. Fortalecida é diferente de abastecido. Fortalecido não quebra, abastecido pode acabar. Né? Então, depois de explicar isso para os seus alunos, converse com eles para que eles possam colocar em sua mente e entender que é possível viver e deve-se viver uma fé dinâmica, com ações e atitudes e progressiva. Afinal de contas, o Efésios nos fala sobre a questão que nós devemos nos aperfeiçoarmos a cada dia mais. Efésios capítulo 4. Amém? Vamos ao terceiro tópico da lição. Terceiro tópico da lição diz fé, convicção e atitude. Olha só, ele vai dizer aqui, ó, o oficial não tinha evidência alguma de que o milagre havia ocorrido porque estava em Caná e seu filho em Cafarnaum, distante 24 quilômetros. Esses exemplos nos mostram, nos ensinam que se pedimos alguma coisa ao Senhor, precisamos confiar nele e estar prontos para atitudes que desafiam a nossa lógica. Quer dizer, que desafiam o que é natural. Nós não podemos ter uma fé e dizer, mas será possível, Senhor, eu estou precisando de X situação seja resolvida, mas eu sei que é um pouco difícil por causa disso, por causa daquilo. Não é correto, diga para os seus alunos que não é correto falar isso. Você tem fé em um Deus que pode todas as coisas. Lucas, capítulo 1, versículo 37, é o Deus do impossível. Então, se você ter fé, peça ao Senhor e Ele, no tempo certo, fará. Agora, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado para você não escorregar em um tipo de pensamento neopentecostal que existe nos dias de hoje. Anota assim na sua lição, o pensamento neopentecostal, que é um pensamento chamado de, traga para o seu aluno, isso não tem na lição, tá bom? É para enriquecer o seu estudo, chamado de confissão positiva. Tem um escritor chamado Paulo Romero, que ele escreveu um livro chamado Decepcionados com a Graça. Eu recomendaria você comprar, você encontra ele num sebo na internet, um sebo virtual baratinho, na faixa dos 25, 30 reais. E tem uma parte importante que eu gostaria de destacar aqui para os irmãos, que ele fala sobre essa questão da confissão positiva. Né? Veja, a gente está falando aqui da questão de fé, convicção. E não podemos ter, devemos ter cuidado para não confundir com confissão positiva. A confissão positiva, ele vai dizer aqui que concentra-se no aspecto temporal e não no eternal. Como assim? Enquanto a nossa fé deve simplesmente ser pautada no futuro, ser pautada de que Deus fará, ser pautada de que será feita a vontade de Deus. Veja, estou falando um tempo futuro, não um tempo fechado. A confissão positiva, ela faz com que você determine que a vitória venha hoje, determine que a vitória venha amanhã, determine que a sua prosperidade virá daqui a 15 dias. Quer dizer, é uma coisa que não se baseia no mundo espiritual de crença no Senhor Jesus Cristo, mas se baseia na determinação do cumprimento daquilo que você quer porque você pediu. Então devemos ter cuidado com essa convicção. É convicção de que o Senhor, Deus, pode todas as coisas. E não convicção de que você vai receber independente do que aconteça. Explique isso para os seus alunos, para que eles não entrem nessa teologia chamada confissão positiva. A confissão positiva, eu vou fazer uma rápida definição aqui, o autor vai dizer que é um título alternativo para a teologia formulada da fé, a doutrina da prosperidade. É a existência de que declaramos verbalmente uma vez a fé como uma confissão. É simplesmente você determinar que você vai receber a vitória. É simplesmente você colocar, entre aspas, Deus contra a parede e dizer, eu quero a minha vitória. E ponto. As igrejas neopentecostais têm se baseado nisso e têm criado, cada uma criado a sua corrente de pensamento. Umas são mais voltadas, investem mais no que lhe interessa, no que desenvolve a cura e a libertação, outras em batalha espiritual, outras em cura interior, outras em espíritos territoriais, depois eu vou fazer um estudo sobre isso, sobre espíritos territoriais, outras sobre mapeamento espiritual e outras sobre prosperidade financeira. Então, veja que a confissão positiva ela é complicada e ela não pode ser confundida com a fé genuína. Você pedir a Deus,
rogar. Veja, o oficial rogou, implorou, solicitou, pediu várias vezes. Ele não determinou. Amém? Que tenhamos sabedoria para pedirmos algo para Deus, para que Ele possa nos atender. Se Ele atender, Ele é Deus. Se Ele não atender, você já sabe a resposta. E ele vai concluir a lição nos trazendo, crescendo na fé. A nossa fé não é estática, ela é dinâmica e progressiva. Né? Veja, ele está reforçando o quê? Jesus vai comparar, lembra, eu falei sobre Lucas 17, e Jesus vai comparar a nossa fé como um grão de mostarda. Quer dizer, é o Deus através da fé do impossível. Jesus falou assim num discurso em que os discípulos estavam preocupados com a questão de um filho lunático. Está lá em Marcos capítulo 9 também, versículos 17 ao versículo 18. E ele vai nos mostrar que precisamos crescer na fé, que produz confiança cada vez maior na pessoa de Jesus, no seu aspecto salvífico e no seu poder de providência em nosso o quê? Cotidiano. Tá bom? Vou terminar, concluir a lição aqui com essa expressão, em nosso cotidiano. A fé nós temos que viver ela diariamente. Explique isso para os seus alunos. Não devemos buscar a fé apenas nos momentos de dificuldade. Não devemos buscar a fé quando estivermos na igreja. Não devemos buscar viver a nossa fé quando estivermos fazendo algo religioso, teológico. Mas devemos viver esta fé diuturnamente. Porque através do nosso relacionamento desenvolvido com Deus diariamente, é que nós poderemos, assim como Jesus explica lá em Lucas 17, chegar para os montes e dizer: desarraiga-te daqui e planta-te no mar. E Ele assim o fará. Amém? E a lição nos conclui dizendo: não só somente sinais e maravilhas, mas especialmente profundas dádivas do Espírito Santo que estão dispostos a todos nós. Através de quê? Da fé do Filho de Deus. Busquemo-las mais. Que Deus continue vos abençoando. Espero que tenha sido enriquecedor para você. E que Deus possa, domingo, utilizar você, professor, para trazer para os seus alunos, principalmente nos dias de hoje, o quanto precisamos buscar e viver mais uma fé genuína e verdadeira no Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, que Deus continue vos abençoando. Amém.